Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos começar aqui uma nova série, digamos. Já tenho aqui um setup mais profissional. Portanto, tenciono trazer aqui vídeos com mais qualidade. Ah, não vou dizer que vou trazer mais rigor científico, mas quero trazer algo mais elaborado acerca de exercício, saúde, e coisas pessoais, do dia a dia. E hoje é só tipo assim um episódio muito chill, muito suave, com algumas questões introdutórias, ah, porque sinto esta necessidade de partilhar algum conhecimento convosco para vos ajudar em situações do dia a dia e especialmente para, para que a população em geral, imaginando tipo the best scenario, que este vídeo atinge montes de pessoas. Montes, para mim será tipo a partir aí de 500 pessoas. Vá. Será já um número que tem bastante impacto. Ou seja, estou a chegar a 500 pessoas com conteúdo científico, com incentivos para a prática de exercício físico, melhorar hábitos de saúde e assim. E a primeira questão que eu tinha aqui preparada é como começar a treinar. Acho esta questão muito importante porque no dia a dia encontro muitas pessoas e especialmente cá em casa encontro muito, melhor dizendo, começando a aderir a treino, têm dificuldades em aderir a treino e a mudanças de estilo de vida porque são coisas que fogem um pouco aos hábitos de vida diária. E para nós mudarmos de hábitos é necessário muita energia, porque estamos a quebrar uma homeostase, sendo que homeostase significa que há um equilíbrio entre todos os processos do nosso corpo, anabólicos, construção de proteínas, moléculas, sei lá, reservas energéticas, síntese de novas fibras musculares, novos neurónios, coisas assim, e processos catabólicos, que é o inverso, é a destruição. E através da destruição liberta-se energia que depois vai ser utilizada para processos anabólicos, e isto aqui é um ciclo. Mas estava a dizer que é necessária bastante energia para que se quebre estes processos de homeostase, de equilíbrio, porque nós ficamos confortáveis num certo patamar. Vamos dizer, um indivíduo sedentário está completamente confortável e muito mais propenso a manter esse seu comportamento, mesmo sabendo que provavelmente deveria fazer mais exercício físico. E mais do que isto, atividade física, que engloba tudo, ou seja, mais movimento. E nós sabemos, nós fisiologistas do exercício, e também já a população em geral sabe isto vamos dizer, tipo há 20 anos para cá, que cada vez é mais importante nós nos movimentarmos. Cada vez é mais importante nós termos mais atividade física diária. E isto traduz-se muito simplesmente por aumentar, por exemplo, o número de passos diários. Esta seria a minha primeira estratégia. É sabido que uma marca de pelo menos 8.000 passos diários tem benefícios a nível cardiovascular. Pessoas que batem a meta dos 8.000 passos têm, em média, maior e melhor saúde cardiovascular e qualidade de vida, percebida e clínica. E é importante, é muito importante, porque uma das coisas que mais acontece no sedentarismo é a formação de placas de ateroma. E as placas de ateroma estão envolvidas em vários problemas. Por exemplo, doença arterial coronária, que é basicamente a formação de placa de ateroma na artéria coronária, nas artérias coronárias, para dizer a verdade, que são as artérias que irrigam
irrigam o miocárdio e com o aumento da placa de ateroma podemos entrar em processos de isquémia, ou seja, aumenta a placa de ateroma para dentro do vaso sanguíneo, neste caso é a artéria, e vai diminuir o lumen, ou seja, o espaço útil dentro da artéria onde circula o sangue. E se diminui este espaço, porque há... Vamos imaginar, temos aqui a artéria e ela vai diminuindo o lumen à medida que a placa de ateroma se desenvolve. Isto tem consequências a nível da entrega de sangue ao miocárdio e, como nós sabemos, no sangue é transportado oxigênio, nutrientes e também é a partir do sangue que são excretados muitos produtos metabólicos. E se o coração não recebe sangue suficiente, vai entrar em isquémia, que é falta de oxigênio e que vai originar necrose, ou seja, morte celular. E se não for tratada durante até no máximo, digamos, 4 horas, 3 horas e meia, 4 horas, o indivíduo pode realmente morrer por este episódio de isquémia. Mas isto eu estava a dizer isto porquê? Porque o simples ato de nós mantermos consistência a nível diário de bater a meta de 8.000 passos, em média, vamos dizer, em média, nos 7 dias da semana, é bastante importante para a manutenção da nossa saúde cardiovascular e também para melhorar a saúde mental, que é algo extremamente relevante na atualidade. Outra coisa será optar, por exemplo, por treinos outdoor. E nos treinos outdoor, isto é mais para quem tem espaços públicos à volta, nas envolvências, ou tipo, pode ir de carro, pode ir a pé, para um parque público e fazer exercício físico nesses espaços. Podem simplesmente comprar alguns elásticos. Não estou a fazer patrocínio aqui em ninguém, mas por exemplo a Decathlon tem imensos elásticos com várias resistências, 5, 10, 15, 20, 25, 30 quilos, e que dá para fazer montes de exercícios, tanto em casa, mas sobretudo ao ar livre. Porque existe uma diferença a nível psicológico entre treinar em espaços fechados e treinar em espaços abertos, ou seja, outdoor, na natureza. Existe uma maior percepção de qualidade de vida, sensação de bem-estar e saúde mental quando nós fazemos treinos outdoor. E o simplesmente ter elásticos ou um TRX para vocês poderem fazer exercícios outdoor é muito bom. Podem fazer também com o peso corporal, por exemplo, uns agachamentos, umas flexões, sei lá, tanta coisa, a fundos, em degraus, várias coisas. Este também seria um segundo bom ponto de partida. Outro, para quem gosta muito de ginásio, como eu, e não tem muito tempo durante a semana para despender em exercício físico, eu aconselharia pelo menos 45 minutos. As guidelines existem, recomendam pelo menos 150 minutos por semana de atividade física moderada a vigorosa em exercício aeróbio, ou seja, grandes grupos musculares e que estimula aqui um pouco o nosso sistema cardiovascular e respiratório. Mas, nomeadamente a treino de força, é recomendado entre 30 a 60 minutos, 8 a 10 exercícios por sessão. E o número de repetições vai variar bastante sobre o vosso objetivo. Existe um contínuo de repetições, por exemplo, 4, 6 a 8 repetições é mais para força e 12 a 15 repetições, 8 a 15 repetições é mais para hipertrofia, 15 para cima é mais para endurance muscular, resistência muscular. Mas a hipertrofia acontece em qualquer um dos rep ranges. Eu aconselharia a fazer
sessões, pelo menos 2 sessões por semana, de 45 minutos, ah, com 2 exercícios, na verdade, por grupo muscular e utilizando uma variação de repetições entre 6, 8 a 15 repetições. Isto porque existe um conceito que se chama treino minimalista, minimalistic workout, que postula que não será necessário nós passarmos tipo hora e meia, 2 horas no ginásio até quem chegue às 3 horas, que eu acho um bocado absurdo, mas 45 minutos em que os treinos são mais intensos do que volumosos. E o que é isto de intensidade e volume? A intensidade reporta a carga que nós utilizamos. Mais carga, mais intenso é o treino. Volume compreende a multiplicação entre número de séries, número de repetições e a carga. Quanto mais repetições nós fizermos, quanto mais séries fizermos, uma destas duas, estamos a ter treinos mais volumosos. Mas neste conceito de treino minimalista, o que se pretende é que o volume seja o adequado para existirem ganhos hipertróficos, mas que haja bastante ou uma intensidade alta. Ou seja, cargas aí próximas dos, sei lá, 70 a 85% da vossa repetição máxima. Ou seja, a carga que vocês conseguem executar numa única repetição. E depois multiplicam essa carga por 0,70 a 0,85. É isto que significa os X% de uma repetição máxima. E treinos desta ordem conseguem gerar ganhos hipertróficos significativos de pelo menos 64%. Isto significa que vocês, com o mínimo de volume, mas com a intensidade máxima, conseguem ter pelo menos 64% dos ganhos que teriam se fizessem um treino com alto volume e uma intensidade adequada. E o que é que se passa no split, ou seja, na divisão de treinos durante 2 dias por semana? Vocês, nestes 2 dias por semana, se calhar seria mais adequado fazerem 2 full bodies, porque pelo menos 2 vezes por semana treinarem um grupo muscular é o mais adequado para que os ganhos hipertróficos sejam maiores. E por isso, 2 full bodies por semana é bastante bom. Contudo, há um downside, neste caso, deste tipo de treino, que é, imaginando que vocês fazem, sei lá, um treino de segunda-feira e outro quarta-feira, vocês vão ter depois um grande período de descanso entre quarta e a próxima segunda-feira. Têm quinta, sexta, sábado, domingo. Portanto, têm mais do que 48 horas de descanso por grupo muscular, ou na sessão em geral. E se calhar este estímulo não será o mais adequado para quem quer aumentar de facto a massa muscular, contudo é válido. O meu conselho seria realmente, e não só o meu conselho, mas o que a evidência científica aponta é treinar pelo menos 3 vezes por semana reforço de resistência muscular com 6 a 8 exercícios, aí 8 a 15 repetições, e eu até poria inicialmente para os mais descondicionados uns 2 minutos de descanso entre séries. Algo muito importante aqui também neste treino minimalista é que vocês possam utilizar técnicas de treino avançadas, drop sets, que é basicamente vocês fazem a primeira série com uma dada carga e reduzem para 50% dessa carga numa segunda série, sem descanso entre elas, ok? Ou no máximo até 10 segundos de repouso. E estas técnicas de treino avançadas são bastante boas para adicionar a tal componente de volume e
aqui talvez também um estímulo metabólico superior, que são essenciais para gerar ganhos hipertróficos. E é este mais ou menos o, o resumo de um treino minimalista, um resumo tipo mesmo espremido do que é um treino minimalista, e que eu tenho feito desde há uns 3, 4 meses para cá, e posso-vos dizer que já faço ginásio há 7 anos e que consigo ter os mesmos ganhos, o mesmo shape, digamos, que um treino de 2 horas. Eu antigamente, há uns tempos, fazia treinos de hora e meia, 2 horas, mas por conta da faculdade e tempo restringido, tive que começar a optar por treinos mais intensos e de menor duração, e portanto consigo obter precisamente, praticamente, os mesmos ganhos, o que é bastante bom. Segunda pergunta, que é: se eu ficar 1 a 2 semanas sem treinar, perco os ganhos? Isto é talvez uma das preocupações que o pessoal que treina mais tem, especialmente quando vai de férias, ou se calhar numa semana em que a faculdade pede que nós gastemos mais tempo a estudar em casa e a preparar tarefas para as aulas seguintes. E nessa semana, se calhar, só podemos treinar 1, 2 vezes ou não treinar de todo. O meu conselho seria, pelo menos, treinar estas duas vezes por semana, mesmo que haja muito trabalho. Há sempre a possibilidade de arranjar algum tempo para treinar. E por isso, aquilo que eu responderia a esta questão é, e que é apontado pela evidência científica, não, o músculo praticamente não perde os seus ganhos, ou nós não perdemos os nossos ganhos de hipertrofia em 1 a 2 semanas. É necessário pelo menos 1, 2 meses de total repouso, o chamado desuso muscular, para que o músculo acabe por atrofiar, que é o contrário da hipertrofia. Hipertrofia, aumento do volume celular; atrofia, diminuição do volume celular, e onde entram os processos catabólicos. Somente se vocês realmente ficarem tipo imobilizados, tiveram alguma lesão e tiveram que ficar imobilizados, vocês notam claramente que a partir aí das 4 semanas, 6 semanas de imobilização, o músculo começa realmente a atrofiar. Isto acontece porque aumenta uma proteína, que é a miostatina, que está diretamente relacionada com stress e processos catabólicos, e faz com que as proteínas musculares se degradem, e onde haja a perda do volume celular por estes processos, por perda de água intracelular também, que acontece quando vocês entram em processos de imobilização. E isto fazia-me confusão, muita confusão, nos meus anos iniciais de treino. Eu ficava obcecado, completamente obcecado, se ficasse 1 ou 2 semanas sem treinar. E por isso era sempre complicado para mim ir passar férias a algum lado e não fazer exercício físico. Contudo, se vocês estão nesta situação de férias, o simples ato de vocês fazerem alguns exercícios em casa, por exemplo, agachamentos com o vosso peso corporal, ou com uma mochila e pesos nas costas, uns bicep curls com os elásticos, umas remadas com os elásticos, não sei se já disse flexões, mas umas flexões, estes exercícios assim com o peso corporal, ainda que não se equiparem ao estímulo que o ginásio e que um treino com carga externa deste âmbito proporcionem, conseguem pelo menos manter os vossos ganhos. E é realmente verídico que o músculo poderá perder algum volume, mas trata-se de processos de desidratação. Quando vocês param de treinar, já não estão a dar o mesmo estímulo ao músculo, e as células vão perdendo água intracelular,
E é por isso que vocês, quando voltam ao ginásio, passado 2, 3 semanas, se calhar notam diferenças na vossa força, porque a água intracelular está diretamente relacionada com o nível de força de um sujeito. Mas, respondendo a esta questão, não. 1 a 2 semanas sem treinar não são suficientes para induzir atrofia. O sujeito teria que estar realmente imobilizado para que começasse a entrar em processos catabólicos desta ordem. E depois aqui uma terceira questão, que eu acho que até já respondi anteriormente, que se deve ou que se reporta a qual o mínimo de tempo aconselhado de treino. E como já disse anteriormente, o conceito do treino minimalista, os tais 45 minutos, para que vocês consigam dar pelo menos um estímulo adequado para hipertrofiar o músculo. E apostar aqui nos treinos mais intensos, ou seja, mais carga, e utilizarem processos de treino avançado. Vou-vos dar aqui drop sets, supersets, que são blocos onde vocês fazem duas séries, na verdade, treinando, por exemplo, bíceps numa série e sem descanso passarem para uma série de tríceps, de extensão do cotovelo. Ou seja, super séries têm a ver com treinar músculos antagonistas, ou seja, que fazem movimentos opostos na mesma articulação. Por exemplo, bicep curl, agonista. Depois treinam o seu antagonista, que é o tríceps, através de extensão de tríceps. Na corda, dips, you name it. Existem vários exercícios de extensão de tríceps, você é só procurarem na internet. Também tem um método rest pause, podem pesquisar, que é basicamente, vocês fazem, selecionam uma carga para 8 a 10 repetições máximas e fazem essas repetições, ou seja, fazem 8 a 10 repetições ou mais, se conseguirem, descansam entre 20 a 50, 60 segundos, voltam a fazer, na verdade, até 20 segundos é o mais indicado, porque tem menos tempo de descanso e vai existir maior fadiga muscular, ou seja, existe maior síntese de produtos metabólicos, acumulação dos mesmos, e isto é importante para também induzir hipertrofia. Fazem a primeira série, o máximo de repetições que vocês conseguirem com essa carga de 8 a 10 repetições máximas. Descansam 20 segundos, fazem mais algumas repetições, as que conseguirem, descansam até 20 segundos outra vez, voltam a fazer mais algumas repetições, até à fadiga. Diga-se que é até à fadiga, em qualquer uma das séries. E isto é essencial, ficar muito próximo da fadiga ou chegar mesmo à falha muscular, é importante também para a hipertrofia. Portanto, já dei aqui drop sets, supersets, rest pause. Existem também séries compostas, que é 2 exercícios para o mesmo grupo muscular, seguidos. O princípio é sempre o mesmo. Fazer 2 ou mais séries sem tempo de descanso entre as mesmas. E pronto. São estes os conselhos iniciais. Estas 3 perguntas iniciais. Vocês, aqui em baixo, podem fazer mais questões. E assim eu preparo para um próximo episódio. Podem fazer aqui na descrição. Na descrição não, desculpem. Na secção dos comentários. Deixem perguntas, dúvidas que vocês tenham. E assim eu vou responder num próximo episódio. E, como este foi o primeiro episódio deste novo formato, espero que tenham gostado. E que possam deixar aqui o vosso like, porque é importante. Este tipo de vídeos demora algum tempo a planear. E como eu gosto muito de fazer isto, é muito importante vocês... é muito importante para mim ter o vosso apoio e sentir que vocês estão a gostar do conteúdo que eu estou a postar. E por isso eu apelo
ao vosso bom senso para deixarem aqui o vosso likezinho aqui em baixo. Subscrevam também ao canal e ativem o sininho, porque se não ativarem o sininho, acontece-vos uma coisa má, que é perderem os meus vídeos. E eu não quero que isso aconteça, e espero que vocês também não queiram que isso aconteça. E portanto, like, subscribe, sininho, e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, malta.